Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O assunto de hoje não é animador, mas é um dos principais assuntos do calcanhar de Aquiles da Igreja. Então, quando a gente fala de calcanhar de Aquiles da Igreja, geralmente é o quê? Poligamia e racismo, pois é. São dois assuntos que não tem como fugir, né? As outras coisas ainda a igreja, né, tenta dar uma desvencilhada, põe Deus no meio, alguma coisa assim, mas quando fala de poligamia não tem como negar, quando fala de racismo não tem como negar, está evidente. A poligamia ainda coloca um Deus no meio, sim, mas não é tão ofensivo, né? Quando a gente fala de poligamia dos mormons, quando fala dos mormons, o pessoal fala, a igreja que tem um monte de mulher, né? Mas isso remete mais a uma safadeza do que qualquer outra coisa. Agora, quando você fala de racismo, aí é ofensivo, não tem história, né? Não tem explicação, não tem. Como é que a gente vai falar sobre racismo, cara? E querer colocar Deus no meio, cara? Não tem como. A gente vai começar a falar então sobre esse assunto. Provavelmente a gente vai ter mais de um episódio, provavelmente 3, ou quem sabe mais. Journal of Discourses, volume 2, página 143. Foi dito lá em 1854, olha aí. Brigham Young falou. Então, 54. Ele ainda era governador em Utah. Ele disse assim: Caim e sua posteridade permanecerão amaldiçoados e não receberão o sacerdócio até que todos os outros filhos de Adão tenham esse privilégio. Então, quem são a posteridade de Caim? Sim, os negros. Quem são os filhos de Adão? Os brancos. Não tem muito o que deduzir dessa fala, basicamente é isso. Nenhum negro vai receber o sacerdócio enquanto todos os brancos tenham recebido. Ou seja, cara, enquanto ainda estiver nascendo brancos neste planeta, os negros não podem receber. Então, muitas gerações de negros não vão receber o sacerdócio até que pare de nascer branco, basicamente. Ou seja, nessa lógica, é só no milênio. Journal of Discourses, volume 7, página 291. Agora em 1859, 5 anos depois. Vamos ver o que o Brigham Young continuou falando. A maldição permanecerá nos negros de forma que eles nunca poderão celebrar o sacerdócio mórmon, até que todos os outros descendentes de Adão recebam as promessas e desfrutem as bênçãos do sacerdócio. Muito mais explicado aqui. Então, ou seja, ele falou nunca poderão celebrar o sacerdócio. Por que isso? Todos os brancos precisam receber isso aí antes. Então, é isso aí, pessoal. Aceita, não vai receber o sacerdócio. Então, a gente tem um pouco de racismo na época de Joseph. Confesso que não fui muito a fundo, mas não vejo tanto sobre racismo do que da época de Brigham Young em diante. Joseph Smith, ele escreveu o livro de Mormon, Então, assim, estamos considerando que ele inventou o livro de Mormon. Se ele adicionou aquela parte dos lamanitas ficarem com a pele escura para não serem agradáveis aos olhos dos brancos, que são os nefitas, já dá para ver um grau de racismo aí bem elevado.
Mas eu não lembro de ouvir falar de Joseph Smith tratando os negros mal. Talvez seria uma cultura enraizada dentro da mente dele, né? Porque o racismo já existia, então talvez era só tipo assim, se ele tivesse nascido agora, nos anos 2000, provavelmente ele ia seguir a cultura também. O que eu já não diria de Brigham Young. Se ele vivesse nos tempos atuais, provavelmente ele seria racista da mesma forma. E ainda a gente sabe, a igreja às vezes tenta se defender, falando, não, esse negócio aí dos lamanitas que falou maldição, não tá falando da pele, tá falando a maldição deles terem se afastado do Senhor. Ah, por favor. Tem um limite para tentar se desvencilhar das coisas. Mas, pois é, não foi só na época de Brigham Young, não. Não foi só ele que foi racista. Isso aí se estendeu com o decorrer do tempo na liderança da igreja, sim. Vamos ver ali em 1958. Temos um encarte chamado Respostas às Perguntas do Evangelho, volume 2, página 188. Uma fala ali de Joseph Fielding Smith. Contextualizar vocês aí com Joseph Fielding Smith. Foi o 10º presidente da igreja, pois é, foi de 1970 até 1972. Faleceu ali com 95 anos, então sim, muitos de vocês podem ter vivido aí na época da presidência dele, da igreja. Então lá em 1958, ele falou assim, o Senhor decretou que os filhos de Caim, né, então, entre parênteses, os negros, não deveriam ter o privilégio de participar do sacerdócio até que Abel, os brancos, tivessem uma posteridade que alcançasse o sacerdócio. E isso teria que ser num futuro muito distante. Ozzy, mas será que ele não estava falando de 1978, 20 anos depois, quando realmente os negros receberam o sacerdócio? Né? Às vezes o membro da igreja vai tentar se desvencilhar aí, né, da fala, mas vamos continuar aqui. Quando isso for realizado em algum outro mundo, então as restrições serão removidas dos filhos de Caim. Então sim, é um futuro muito distante, por quê? Porque não vai ser nessa terra, pois é. E a gente sabe então, né, o cumprimento aí o sacerdócio ele foi dado a todos os homens negros e dignos da igreja, só lá em 1978. Assim como também, né, a entrada nos templos. Né? Eles não eram autorizados a entrar no templo, ou seja, não recebiam nem as ordenanças. Lá no blog Investigações Sud, eles comentam sobre algumas referências raciais que foram retiradas do livro de Mormon. Olha, o livro mais correto da Terra, né, que nunca foi alterado. Vamos dar uma olhadinha. Ela fala ali que a igreja Mormon fez algumas mudanças sutis, mas assim, muito importantes nos cabeçalhos do livro. Sabe aquele iniciozinho de capítulo, que sempre tem uma explicação do que vai acontecer naquele capítulo? Pois é, então assim, na versão online do livro de Mormon, eles fizeram algumas alterações de algumas alusões racistas. Onde tem a palavra pele escura foi retirado lá do 2º Nefi, capítulo 5. Então assim, estava escrito pele escura para descrever aquela maldição que Deus colocou nos lamanitas. Pois é, então foi retirado ali. Vamos ver quando foi essa postagem aqui do 2010. A gente está em 2024, cara. Então tá a imagem ali do livro de Mormon impresso de 1971, o que fala em português. 2º Nefi 5. Prevenido por Deus, Nefi se separa dos que procuram tirar sua vida. Zoram, Sam, Jacó, José ou outros o acompanham. A espada de Labão, a construção de um templo, Nefi, um rei ou protetor, os rebeldes amaldiçoados com uma pele escura, sacerdotes e mestres são consagrados. Vai dando os tópicos que vão ser abordados nesse capítulo, né? Na versão de 1971 do livro de Mormon impresso. Aí ali no 2º Nefi, capítulo 5 do site da igreja, eles resumem o mesmo capítulo da seguinte forma. Os nefitas separam-se dos lamanitas, guardam a lei de Moisés e constroem um templo.
Por causa de sua incredulidade, os lamanitas são afastados da presença do Senhor e se tornam um flagelo para os nefitas. Cadê os rebeldes amaldiçoados com uma pele escura? Saiu. Vamos dar uma olhadinha? Olha meu livro de Mórmon aqui. Livro de Mórmon da Missão, capinha de couro. Vamos dar uma olhada. Vamos procurar aqui, segundo Nef 5. Passei. Na época de seminário, consegui abrir melhor isso aqui, hein? Não joguei fora, não. Se alguém achou que eu joguei fora, pra que jogar? Né? Segundo Nef 5. Cara, cadê? Tá aqui. Os nefitas separam-se dos lamanitas, guardam a lei de Moisés e constroem um templo. Então até aí tá ok, igual o site. Por causa de sua incredulidade, os lamanitas são afastados da presença do Senhor e se tornam um flagelo para os nefitas. Olha, a mesma coisa do website da igreja ali de 14 anos atrás. Mantenho minhas evidências guardadas aqui, pois é. Segundo Nef 5, agora no website hoje. Os nefitas separam-se dos lamanitas, guardam a lei de Moisés, incredulidade, são afastados da presença do Senhor, flagelo para os nefitas, a mesma coisa. Pois é, então essa versão impressa aí do livro de Mórmon de 1971 é a versão antes do sacerdócio ser liberado para os negros. Então faz sentido que eles ainda eram racistas, então não tinham problema eles manterem isso, né, que a maldição era uma pele escura. Só não dá para hoje eles chegarem e negarem que não, a maldição não era pele escura, era ficar longe da presença do Senhor. Por favor, não vamos enveredar para esse lado, porque daí fica feio. Bom, esses episódios, eles vão ser meio pesados, tá? Porque assim, a gente vai ler realmente o que a igreja falava, o que as pessoas falavam, os líderes da igreja, profetas, o que as escrituras falam, o que era um mandamento do Senhor, segundo eles. Então, assim, sem poupar palavras. Inclusive, lembram que eu tenho um locutor ali que fez os episódios antigos do Membro Fiel? Pois é, quando eu contratei ele, ele era um amigo meu, ele já fez alguns serviços de locução para mim, né, da minha empresa. E quando eu pensei em fazer o Membro Fiel, eu pensei, cara, eu vou fazer bonitinho, com um vozeirão legal tal, e fazer com a locução daquele cara lá. Quando eu ia passar o serviço para ele, eu expliquei, olha, a gente vai falar aqui sobre a minha antiga religião, vou abordar alguns assuntos que colocam, né, a igreja Sud, a igreja Mórmon, numa saia justa, mas é basicamente um estudo histórico aí sobre essa religião. Você topa? Eu, né, topo, ok, a gente pode fazer, trabalho. Mas, né, me passou despercebido um detalhe de que uma hora a gente ia chegar nesse assunto do racismo. E um detalhe importante é que ele é negro. Então, quando eu fui passar o estudo sobre o racismo da igreja, na hora que eu estava fazendo o resumo, eu pensei, nossa, cara, como que ele vai ler isso daqui? Até quando ele gravou, ele falou, nossa, cara, é pesado isso aqui, hein? Eu me senti assim muito mal por ele, porque, cara, é um esculacho muito grande. Infelizmente, a gente não tem mais ele aqui conosco, né? Ele faleceu de Covid lá em 2020. Então, até por isso, eu não tenho utilizado ele para fazer o restante das minhas locuções. Por exemplo, se alguém prestou atenção, a gente tem uma vinheta inicial que tem uma locução, e essa locução não é a voz dele. Então, eu quis fazer esse comentário já adiantado, porque, né, se tiver alguma pessoa negra que está ouvindo o nosso episódio que talvez vá se sentir mal, pois é, a gente vai ter alguns comentários absurdos que talvez possa te fazer se sentir mal. E assim, né, talvez seja uma boa ideia dar uma puladinha nesses episódios sobre racismo. Eu sinto muito aí por vocês e, cara, por eu ter feito parte dessa religião sem ter conhecimento desses absurdos, né? Voltando lá, ainda nesse capítulo 5 de 2º Nef, os lamanitas eles são chamados, por exemplo, de um povo escuro, imundo e repugnante. E isso foi mudado para
por causa de sua incredulidade, os lamanitas serão espalhados e o Espírito deixará de contender com eles. Olha, essa mudança aí, cara, muda tudo. Vamos dar uma puladinha lá pra frente em Mormon 5,15. Fala assim: e também para que a semente deste povo possa mais plenamente acreditar em seu evangelho, que será levado a eles pelos gentios. Pois este povo será disperso e tornar-se-á um povo escuro, imundo e repugnante, além de qualquer descrição do que já existiu entre nós, sim, mesmo o que já existiu entre os lamanitas, e isso por causa de sua incredulidade e idolatria. Então, lendo somente essa escritura aqui, talvez um membro possa falar, não, escuro é sobre a obscuridade, né? Não é que tem a pele escura, né? Mas, enfim, se alguma pessoa tem um contexto mínimo sobre a história da igreja e o racismo, vai saber que não tem como fugir, né? Que essa escritura fala, né? Que esse escuro realmente é a pele escura e ainda associou isso à imundície e repugnância. Bom, os membros da igreja acreditam que Joseph Smith foi um profeta vidente revelador, que ele conseguiu encontrar um conjunto de placas de ouro escritos muito tempo antes nas Américas, e ele traduziu isso lá em 1827 para o inglês, o que a gente tem hoje chamado o Livro de Mormon. Desde a impressão inicial, já foram feitas assim muitas, milhões de cópias, distribuídas em todo o mundo em mais de 160 línguas. Esses resuminhos que ficam lá no topo dos capítulos, eles foram adicionados no Livro de Mormon lá em 1920, aí quase 100 anos depois. E eles foram revisados depois pelo antigo apóstolo da igreja e o Bruce R. McConkie, lá em 1981, então, ou seja, depois que eles liberaram o sacerdócio para os negros. Então sim, tem muita alteração nessa questão do racismo no Livro de Mormon. Então, ou seja, o Livro de Mormon era inalterável no início, mas depois que os negros puderam receber o sacerdócio, contrariando todos os mandamentos de Deus anteriores, entre aspas, por favor, foram feitas alterações para corrigir esse racismo intenso do Livro de Mormon. Então, no lugar onde está escrito lá claro e agradável, né, claro, da pele clara e agradável, para descrever, né, o que vai acontecer com o povo da pele escura, se eles se arrependerem, foi mudado para puro e agradável. E depois foi dada uma desculpinha de que não, claro é puro, é a mesma coisa, por favor, né? A gente já viu, aliás, essa alteração lá quando a gente citou sobre as alterações do Livro de Mormon. Onde está isso, Ozzy? Segundo Nef 30, versículo 6. Então, na versão do Livro de Mormon de 1971, que foi a última versão antes de eliminarem esse racismo bravo aí da igreja, estava lá. Finalzinho desse versículo 6, está falando ali, se eles se arrependerem, eles vão perder essa maldição. E no finalzinho do versículo está falando isso. Não se passarão muitas gerações entre eles sem que sejam um povo claro e agradável. Então a crítica argumenta falando, não, a igreja tentou limpar essas acusações de racismo aí do Livro de Mormon, dos seus registros, para poder deixar o racismo para trás, né? Falar, né, igual a poligamia, né? A poligamia e o racismo são dois assuntos que a igreja, quando vai ser argumentada sobre isso, fala, não, isso aí é passado, vamos deixar isso para lá, bola para frente. Que é isso, não tem o que dizer. Então quando a crítica fala, não, vocês limparam, vocês alteraram o livro sagrado para poder limpar esse racismo, tentar limpar esse racismo da história de vocês. Mas, um professor de linguística da BYU, o Royal Skousen, ele deu uma observada nas alterações feitas. Ele falou, olha, tem o texto original de 1830 que Joseph Smith falou brancos, né? E depois, em 1840, foi alterado para puro. Que eu me lembre, eu já tinha visto essa argumentação antes. Não estou bem certo, mas eu acho que essa alteração aí de branco para puro em 1840 foi feito, se eu não me engano, na Inglaterra, na versão do Livro de Mormon da Inglaterra, e não no restante.
Aí o Skousen fala, pois é, né? Se a igreja queria só limpar, né, a sua imagem por causa de estar deixando esse racismo de lado, por que eles não teriam limpado todo o resto, né, das coisas? Tem muita coisa. Pois é, exato. Tem essa questão, porque eu acho que se a igreja fosse tentar limpar tudo, cara, eles iam ter que reestruturar. Ia ter que reestruturar a igreja inteira, porque tem muita coisa. Aí ia ter que dizer que isso aí é tudo erro dos homens. E quando eles falam, esses homens, profetas, falam que isso é mandamento de Deus, receberam isso como profecia, aí vai ter que ignorar e falar, não, eles se confundiram. E daí, você falar que um profeta tá falando da boca para fora um negócio dizendo que vem de Deus, é muita coisa para limpar, né? Então vamos tentar limpar o grosso aqui e tentar fazer isso passar despercebido. E o que a gente não conseguir limpar, a gente ignora. Desconversa, entendeu? Chega o pessoal, e o lance do racismo da igreja? Ah, isso daí é um assunto que a gente só vai entender no milênio. Vamos deixar esse assunto de lado. Vamos falar sobre o sacramento. Como é bom vir todos os domingos à igreja para renovar nossos convênios. Segundo Nef 5:21, e ele fez cair a maldição sobre eles. Sim, uma dolorosa maldição, por causa de sua iniquidade. Pois eis que haviam endurecido o coração contra ele de tal modo que se tornaram como uma pedra. E como eram brancos, notavelmente formosos e agradáveis, a fim de que não fossem atraentes para o meu povo, o Senhor fez com que a sua pele se tornasse escura. Então o Skousen, esse professor da BYU, ele disse que essas alterações, ele vê essas mudanças aí no Livro de Mormon como um aceno para os leitores contemporâneos, né? Ou seja, vamos dar uma melhorada para ficar de fácil compreensão aí pro pessoal. Estamos aí no século 21, pessoal, 2024. Vamos mudar essa escritura aí, tá tudo certo. O Skousen, ele falou assim, olha, pessoal da igreja, líderes, não se concentrem em declarações abertas sobre o racismo ou sobre essas alterações aí no Livro de Mormon. Há uma interpretação pessoal simples que você escolhe. Não é uma questão de desonestidade ou de tentar esconder as coisas. Pois é, pessoal, ele falou isso aí numa edição de Yale de 2009, falando sobre o Livro de Mormon. Então é isso, pessoal, tá tudo explicado. É só questão de interpretação pessoal, você escolhe, entendeu? Você escolhe o que você quer entender com aquela escritura. Eles não estão sendo desonestos com essas alterações. Não estão querendo esconder nada. Você achou o Livro de Mormon racista? Isso aí foi uma interpretação pessoal sua, tá? Você escolheu isso. Ah, olha só, o Skousen continuou ainda, né? Ele falou que esses títulos online, eles mudaram também porque eles tinham uma linguagem arcaica, sabe? Tem que mudar aí para uma linguagem mais moderna. Ele falou, né? Dada a nossa época, eu acho que eles fizeram a coisa certa. Tem ainda um outro historiador Sud da Universidade da Carolina do Norte, o Grant Hardy, sobre essas mudanças aí raciais no Livro de Mormon. Ele fala que ele acredita que isso aí é questão de opinião, né? Ele fala assim, mesmo que receba muita atenção, esse lance aí do racismo e das alterações, não há muitos versículos que falam sobre a cor da pele. Ele falou, olha, a raça não é o tema principal do Livro de Mormon. Quando se está falando de lamanitas, a gente está falando sobre diferenças culturais, espirituais, né? Olha só. Então é isso, cara. O pessoal quer focar muito no racismo, né? Não, a gente está falando de cultura aqui, não tem nada a ver. E ele falou que essas alterações se encaixam melhor no Livro de Mormon. E é isso, né? Os membros da igreja aceitam essa defesa de que branco significa puro, que não significa a cor da pele, remetendo a um racismo. Ignoram todo o restante do contexto para poder fazer sentido isso. E vida que segue, pessoal. Vamos parar de falar disso aí, vamos falar de TechPix? Não, eu quero falar sobre o racismo do Livro de Mormon. A gente já citou aí, segundo o Nef, tem bastante, né? Segundo o Nef 5.
Já estamos aí versículo 6, versículo 21, Alma 3:6. E a pele dos lamanitas era escura, por causa do sinal que havia sido posto em seus pais como um anátema pela transgressão e rebeldia deles. Terceiro Nef 2, 14 até o 16. E aconteceu que os lamanitas, que se haviam unido aos nefitas, foram contados como nefitas, e a maldição foi retirada deles, e sua pele, tornou-se branca, como a dos nefitas. E seus filhos e filhas tornaram-se sumamente belos. Pois é, então assim, para um membro da igreja tentar dizer que isso aí não está falando sobre pele escura, pele branca, racismo, já é maus. Agora, para um historiador, um estudioso, um professor de universidade, falar que isso é só questão de interpretação, de opinião, aí fica muito feio, Tá bom, Ozzy, tá, então a igreja mudou, tá, tudo mudou, 1978 pra cá, foco, né, as coisas agora, isso aí é passado. Tá bom, o passado da igreja, desde Joseph Smith, seu fundador, até Gordon B. Hinckley, era esse. Então o Senhor, Deus, deixou bem claro através dos seus profetas que a raça negra era inferior e devia ser tratada como tal. Então o negro foi tratado, vamos ver aqui, 1830 até 1978, 148 anos. De 1978 até agora, 2024, vamos ver, 46 anos. Mas, assim, na verdade não é nem questão de anos, cara. Não devia nem por um segundo cogitar essa diferença entre as pessoas pela questão da cor da pele. Se realmente Joseph Smith até Gordon B. Hinckley estavam certos e isso realmente era um mandamento de Deus, então o que está acontecendo durante esses 46 anos agora é só um teatrinho social de aceitação. Para causar menos conflito, né? Vamos aceitar isso aqui, mas meio que isso aí é só um teatrinho, é irrelevante, né? Os negros ainda não merecem o sacerdócio. A gente está dando aí para calar a boca da sociedade. Porque se você for considerar real, né? Tipo, não, realmente os negros estão recebendo agora um sacerdócio real, então você tem que chamar todos esses profetas da antiguidade de mentirosos, ou Deus não sabia o que estava fazendo, mudou de ideia. Tá bom, a gente está chegando aqui no fim desse episódio, a gente falou mais sobre as alterações do livro de Mórmon e o racismo contido dentro do livro de Mórmon. Ok, não é problema nenhum, pessoal, não é problema nenhum a igreja ter escolhido minimizar esse racismo que está contido dentro das escrituras. Ótimo, ótimo. Mas seria melhor ainda, como igreja verdadeira, se ela se pronunciasse assim de uma forma mais clara e mais repetida contra essas ideias de racismo. Também seria melhor ainda se ela removesse todo o conteúdo racista que tem em todos os materiais da igreja. E melhor ainda que ela assumisse o erro. Pessoal, a gente errou, a gente está corrigindo isso aqui. Sim, tudo que foi falado anteriormente era sim de conteúdo racista, sim, a gente estava falando contra as pessoas de pele escura, mas estamos corrigindo isso agora, né? Isso vai acontecer? Provavelmente não. A gente tirou bastante desse conteúdo aqui do site Investigações Sud, então sempre é bom ir lá e dar uma conferidinha, eles têm todas as fontes também. Nessa postagem tem um comentário ali do Mário. Que Mário? Não sei, não conheço. Ele citou até uma coisa que realmente é uma coisa que acontece. Ele falou ali que estava lendo num blog de um mormon negro que defende a igreja com unhas e dentes, falando o quanto a igreja tem sido bondosa com os negros. Até citado a história da Jane, uma negra chamada Jane. Ela foi uma serva de Joseph Smith, né? Falar como ela foi tratada bem, até foi selada e tal. Né? Pois é, a gente não sabe muito da história dela, mas até ele comenta aqui, ó.
Ninguém fala que para ela ser selada foi uma branca no lugar dela fazer a ordenança, porque ela realmente nunca entrou no templo. E ela só foi selada como serva de Joseph Smith. Você imagina, cara, né? Você vai pro templo para ser selado como esposa, marido, esposa, para toda a eternidade e tal, ou receber suas ordenanças. No caso, ela nem foi, né, pro templo, mas ela foi selada como serva de Joseph. Mas que legal! A igreja é muito bondosa. Então, né, na verdade, essa história aí de, digamos assim, né, um membro mormon negro só prova como a gente, como membro da igreja, tem boas intenções, né? Então, tipo, o Ozzy foi mormon. Ele era racista? Não. A igreja mormon é racista? Sim, bem racista. Mas isso não representa a minha crença. Por quê? Porque simplesmente todo esse tempo eu estava fora de contexto do que a igreja sempre ensinou. E eu acreditei na máscara que foi me mostrada. Porque não tem lógica você dizer que os mormons vão ser racistas, sendo que a gente vê muitos membros da igreja que são negros. Tudo questão do que nos é ensinado hoje, né, no domingo. E do quão bem é escondida essas sujeiras aí que não é muito interessante que os membros estejam aprendendo. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima!